Empreender de hoje contaremos a história dos Doces da Titânia, uma empresa fundada há 18 anos em Poços de Caldas. À frente da empresa estão os irmãos Luiz Alberto, Custódio e José Elísio, responsáveis pela trajetória de sucesso da marca. Os Doces da Titânia conquistaram o mercado e são sinônimos de qualidade e sabor diferenciado, levando o nome de Poços de Caldas para todo o Brasil. Fundada em 1993 e localizada na cidade de Poços de Caldas, a empresa Titânia é uma tradicional fabricante dos mais diversos doces da culinária mineira. É vencedora de 14 edições consecutivas do prêmio Maiores e Melhores, que pesquisa a preferência dos consumidores locais no segmento que atua. O melhor do doce mineiro você encontra na fábrica de doces Titânia, que produz os mais variados sabores, como doce de leite, doce em lata, em calda, cremosos, geleias e muito mais, inclusive na versão diet. São produtos produzidos de forma artesanal para garantir a qualidade final tão prezada pelos consumidores fiéis da marca. E para isso, um controle de qualidade rígido é aplicado em todos os produtos, seguindo as normas exigidas pelo Ministério da Agricultura e pela Vigilância Sanitária. Sejam bem-vindos ao Atitude Empreender. Obrigado. Custódio e Luiz, gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês, principalmente antes de estarem à frente da Titânia, né? O que vocês faziam, fala um pouquinho da família de vocês, para que a gente possa conhecê-los melhor. A família nossa aqui, nós somos, bem dizer, da região, né? Nossos pais são da região de Machado, eram agricultores lá, minha família toda praticamente agricultores, éramos 13 irmãos, né? Então, uma família bem grande. E agora, depois meus pais saíram da área de agricultura, eles fixaram na área do comércio, se tornaram comerciantes. Nossos irmãos, a maioria comerciantes, né? Eu perdi 3 irmãos, mas ficaram 7 homens, 3 mulheres. Os 7 quase foram todos para a área do comércio. As irmãs viraram professora, também somos, isso, nós somos a área de comércio e professores, né? Bastante professor. Custódio era professora, eu cheguei a dar aula há algum tempo também. Minha esposa é professora, do Custódio é professora. As irmãs, as cunhadas são quase todas professoras, então quem não está no ensino aí está no comércio. E agora essa questão da indústria veio meio assim por acaso, né? De alguma forma. Eu me formei em engenharia, até eu sou daquela época que o pessoal, para estudar, não tinha opção em Poços de Caldas, tem várias faculdades de engenharia, mas antigamente não, né? Então, sair para estudar, tinha uns 17 anos, aí você ia fazer cursinho fora, ia procurar uma faculdade, e eu acabei cursando faculdade de engenharia química eu cursei. Aí fiz a faculdade de engenharia química, trabalhei um tempo em São Paulo, depois retornei para Poços, trabalhei uma época aqui na Alcoa, época da divisão de condutores, né? Fiquei aqui uns 2 anos e meio, por aí. Aí depois conheci aqui a minha esposa aqui em Poços, me casei e fui para um outro emprego em outra cidade, São José dos Campos, onde minhas 2 filhas já nasceram lá. Aí fiquei por lá uns 8 anos, mas você fica sempre alimentando aquela vontade de voltar para Poços, né? E foi quando? 96 por aí, né? 6. O Custódio José, eles trabalhavam no mercado também, assim como meu pai trabalhou a vida inteira no mercado, no comércio. Meu pai e meus irmãos, né? Alguns deles, né? Eles estavam trabalhando no comércio lá, trabalhavam com esse, nesse mesmo ramo de atividade, doces, queijos, mercearia, esse tipo de coisa, né? Então eles, na época surgiu essa fábrica, a Titânia, para eles entrarem como sócio, né, do antigo proprietário. Eles entraram como sócio e eu vim um tempo depois, acho que uns 6 meses depois, eu estava em São José dos Campos, com vontade de voltar para Poços, e aí apareceu isso aí meio de repente, assim, para mim, mas eu resolvi voltar. Eu tinha vontade de ter uma empresa própria também, isso é uma coisa que sempre estava na minha cabeça, que até então eu trabalhava como, vamos dizer assim, funcionário, né? Então, voltei para Poços e para tocar junto com eles a empresa, né? Como é que foi o início, Custódio? Duro, viu? A minha história não muito diferente da do Luiz, né? Eu também saí de Poços de Caldas para estudar
aos 18 anos. Só que primeiro fizemos um cursinho até juntos na cidade de Itajubá, depois eu fui para São Paulo. E ainda da tradição da família mineira, né, eu me ingressei no seminário, né? Na verdade eu queria me tornar padre, né? Então eu fiquei por 4 anos na congregação dos Oblatos, Padres Oblatos, em São Paulo, fazia um trabalho, comunidades de base e tal. Depois fiquei um ano em Salvador. Nesse período em São Paulo eu cursei filosofia, né, me graduei em filosofia, fui para Salvador, depois em Salvador eu voltei para Poços, né, desisti da vida religiosa, né, vim para Poços de Caldas e comecei a trabalhar no magistério, né, fui ser professor, né, comecei a dar aula em várias escolas, né, várias mesmo. Na época tinha um colégio São Domingos, o colégio municipal, depois com o tempo fui dar aula no Escola Dom Bosco. Na Escola Dom tive Bosco. Oportunidade de professor ter de aula de Sérgio história lá, com você. Professor de Sérgio lá no Dom Bosco. E depois fui para a faculdade, né? Mas a vida de professor, né? Como o Luiz disse, né? Tá no nosso sangue talvez o comércio, né? Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar no comércio. Um dia o meu irmão me chamou para ser sócio de uma banca no mercado com a oportunidade, um ponto bom dentro do mercado. Ele falou, vamos trabalhar juntos e tal. O José Elísio, que é meu sócio, nosso sócio hoje ainda na fábrica, né? Aí vamos trabalhar no mercado e tal, uma oportunidade. Nós compramos essa loja falida e começamos a trabalhar trabalhei ali 10 anos, né? E nesse período, né, conhecemos o Doce da Titânia, né? Em 93, o Doce da Titânia foi fundado por uma família lá de Palmeiral, né? E eles trabalhavam em Poços, vendiam o doce sem o rótulo, em portas de hotel, né? E depois começou a vender no comércio. Nós conhecemos o Doce da Titânia ali, eu conheci o Doce da Titânia ali, o antigo proprietário do Doce da Titânia no mercado. E uma vez ele me chamou para ser sócio do Doce da Titânia. A fábrica não estava lá em boas condições financeiras, ele precisava de alguém que investisse um certo capital para que ela se mantivesse, né, ativa. E fomos conhecer, eu e o José, eu lembro, uma quarta-feira à noite, fomos lá conhecer a fábrica. Eles estavam trabalhando lá, era quase 10 horas da noite, eles trabalhando, produzindo doce, que no dia seguinte ia sair o caminhão para São Paulo e tal, precisava de uma monta-carga. Nós fomos, aquilo ali assombrou o meio um pouco, né, porque a gente estava acostumado com aquela vida de entrada, horário de entrada e saída no serviço, né, 10 horas, o pessoal trabalhando, mas não nos assustou não, olhamos, dali uns dias voltamos a conversar e acabamos comprando, né, a fábrica, né, e ela tinha esse nome, Doces da Titânia, até interessante, né, é a junção do nome das 2 filhas desse proprietário, desse antigo proprietário, né, que era a Tatiana e a Tânia, né, então ficou esse nome. E já era um nome conhecido, tido como um doce bom, né, no mercado. E então nós mantivemos o nome e fomos trabalhando. Eu trabalhei com o José Mário, que era o antigo proprietário, trabalhei com ele 6 meses, né? E nós dividimos a fábrica em 3 cotas, eu comprei uma e o José outra, e ele ficou com uma cota. E passou 6 meses, ele continuou endividado e com dificuldades financeiras, né? Ele me chamou para comprar a 3ª parte, né? Foi exatamente nessa época que o Luiz entrou, né? Ele estava em São José dos Campos, querendo vir para Poços. Aí nós chamamos, falou, tem uma oportunidade, né? O nosso sócio quer vender a 3ª parte da fábrica e tal. Aí ele veio, né? O Zé Mário saiu da sociedade e ele entrou, né? Aí começamos aí, nessa época ingressou os 3 irmãos, trabalhando juntos e estamos lá até hoje. E aí começou essa caminhada aí que resultou no sucesso de hoje, né? Não era o nosso ramo, fabricação, né? Meu ramo era venda, né? Nós vendíamos doces, vendíamos queijos, produção não, né? Então por isso que eu falei, foi duro, porque tivemos que aprender rápido e sair correndo, né? O mercado é assim, né? Não dá muita oportunidade, não te dá muito tempo. Tem que ser ágil, né? Tem que ser ágil, você tem que aprender rápido e correr. No próximo bloco vocês vão contar pra gente como foi esse processo, né? De transição do comércio para a indústria. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.